Características da verdadeira igreja para que você não seja mais enganado por falsos pastores, por lobos vorazes que querem interesses próprios e para isso eles não se importam nas consequências que têm os seus atos na sua vida. Vamos lá, há apenas uma igreja, tá, gente? E essa igreja, ela está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Eu vou trazer alguns versículos aqui. Se você quiser, eu recomendo fortemente que você anote isso para que você estude, examine as Escrituras. Isso aqui são características da verdadeira igreja do Senhor. Tá? João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. A verdadeira igreja busca a Deus de maneira espiritual e não de maneira material. Quem busca a Deus só de maneira material são pessoas que ainda não nasceram do Espírito. Então, elas precisam realmente entender o que está escrito nesse versículo. E para isso, tem que se cumprir na sua vida o que está escrito em João 5,39. Examinar as Escrituras. Se você acredita que Deus ele se revela ao homem e que a Bíblia é um canal de revelação de Deus para a sua vida, então você precisa estudá-la. Não é só ler, tá? É examinar o que está escrito aqui. Você examinando as Escrituras, você vai se perguntar sobre o que quer dizer cada coisa e vai buscar respostas. O Espírito Santo vai te guiar nessas respostas. Você não pode colocar o seu ego acima do guiamento do Espírito Santo, porque a verdade muitas vezes vai ser diferente do que você quer e muito diferente do que você já entende. Colossenses 3, no versículo 2. A verdadeira igreja pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui de baixo, aqui da terra. Tá? Essa é uma característica muito forte. Então, pense de maneira espiritual. O que Deus, Espírito, quer para você, um filho material, mas que pode se tornar espiritual. 1 Pedro 1, 18 e 19, na verdade. Estais cientes que não fostes resgatados mediante a valores perecíveis. A verdadeira igreja, ela entende o valor que ela tem. O valor que ela tem não de maneira monetária, mas de maneira verdadeira para o Criador de todas as coisas. Porque Jesus, ele veio e não poupou esforços para te resgatar. 1 Pedro 1, 15 e 16. A verdadeira igreja entende o que está escrito aqui em 1 Pedro 1, 15 e 16. E ela busca ser santa como ele é santo. A palavra santo significa separado. Significa que você se resguarda porque você conhece e quer o caminho de Deus. O caminho de permanecer na verdade. Custe isso o que lhe custar. Não estou dizendo que você, do dia para a noite, vai mudar da água para o vinho. Não é assim que acontece. Mas a sua vontade, ela precisa estar dedicada a buscar a santidade de Deus. Gálatas 1, 6 e 7. Esse versículo ele é chave porque ele diz a respeito de outro evangelho. Tá? O povo da Galácia, em pouco tempo, estava já buscando um outro evangelho. E não era outro evangelho em si. O versículo 10 diz que era um evangelho diferente, que usava as mesmas palavras, mas que era diferente porque distorcia o significado das palavras. Então, o falso sistema religioso, ele usa a mesma literatura, ele usa a mesma Bíblia, só que ele distorce o que está escrito para agradar aos homens, para agradar aqueles que sustentam financeiramente o sistema. E o serviço a Deus não é isso. O serviço a Deus é fazer a vontade do Pai e não agradar os homens, tá? Maldito o homem que confia em outro homem, que agrada a outro homem. A gente precisa agradar a Deus. Ele é o nosso Senhor. Mateus 24, do 4 ao 5, a Bíblia diz, e a verdadeira igreja ela entende, cuidado para que ninguém vos engane. Isso está totalmente congruente com o que está escrito em João 5,39, para examinar as Escrituras. E aqui, ó, cuidado para que ninguém vos engane. Isso porque a Bíblia
toda no Novo Testamento vem dizendo para a gente a respeito de pessoas mal intencionadas, verdadeiros lobos na pele de cordeiros. Então, você precisa ser astuto, você precisa ter conhecimento, você precisa ter essa malícia espiritual para proteger o que lhe é precioso, a sua alma, tá? Tudo que você precisa está escrito aqui. Se você não está cuidando da sua alma da maneira devida, pode vir o ladrão e roubar o seu bem precioso e você ficar à mercê disso. Colossenses 2,8. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, tá? Aqui a gente vê um reforço do que foi dito aqui, que realmente é muito fácil as pessoas trocarem ali o significado de uma palavra e trazerem uma palavra adocicada que só faz bem ao seu ego e você realmente abandonar o caminho do Senhor. Porque Mateus 7,13 diz que o caminho é estreito, tá? E nos aconselha a pegar o caminho estreito, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então, Mateus 7,13, próximo versículo aqui para você analisar. Mateus 7,15, guardai-vos dos falsos profetas, né? Eles vêm até você vestidos como ovelhas, eles vêm disfarçados muitas vezes até como anjos de luz. Se você não tem conhecimento, você se torna uma presa muito fácil, tá? João 4,23, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não precisam de templos com o CNPJ, verdadeiras empresas religiosas. Eles sabem que Deus está em todos os lugares. Eles também conhecem a importância de congregar, de se encontrar com os irmãos para se fortalecer e permanecerem fiéis ao Santo Evangelho, à Santa Comissão, a falar a verdade no meio de lobos. Por isso é importante que eles se encontrem, troquem informações, fortaleçam-se uns aos outros. Mas isso não precisa ser feito necessariamente dentro de templos onde categoricamente o Senhor diz que não habita. Então, fica de olho, seja esperto, tá? Os verdadeiros adoradores não dependem de templos. Eles se reúnem? Sim, se reúnem em praças públicas, em lugares que são acessíveis, em casas de irmãos, mas eles não dão nenhum tipo de significado para o local. Eles sabem que o verdadeiro templo é o corpo deles. Tá bom? 1 Coríntios 2, 14 e 15, né? O homem natural entende as coisas de forma natural, mas o homem espiritual entende as coisas de forma espiritual. Salmo 119, 11. A verdadeira igreja esconde a palavra de Deus no coração. Ela busca o conhecimento e guarda isso aqui no coração para não ser enganada, para isso estar acessível quando ela precisar, quando os enganos do mundo chegarem até ela. João 14, 6. Ela sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por isso busca conhecê-lo. João 14, do 15, 21 e 23. Ela sabe que quem ama a Deus guarda as palavras de Deus. Tá bom? João 8,32, ela conhece a verdade. Mateus 10, o versículo 8, ela dá de graça o que de graça recebe de Deus. Então, o caminho da salvação chegou até você de graça. Ele não foi cobrado por Jesus. E hoje você tem que sustentar templos onde Deus não habita. Para e pensa, isso está errado. 1 Pedro 2,15, porque a vontade de Deus é que praticando o bem caleis a ignorância dos insensatos, tá? A prática do bem é no seu dia a dia, mas também nas suas palavras. O coração fala o que está cheio, a boca fala o que está cheio o coração. E por fim, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. João 17, 17. Se você foi santificado na palavra, se Deus te deu essa bênção, agora santifica os outros irmãos também, na verdade. Essa é a verdadeira comissão. E de anunciar, ensinar e batizar as pessoas em nome de Jesus nessa verdade. Tá? Você é o pastor de outros, assim como os outros são pastores seus. Não existe um pastor acima do outro. Somos todos bispos uns dos outros. Somos todos professores uns dos outros, aprendendo, tendo humildade
para dividir uns com os outros. É claro que tem irmãos mais experientes, mas submetei-vos aos seus irmãos, aprende com eles, todos voltados para um único Deus, um único rebanho, um único evangelho. Que Deus esteja contigo nessa jornada de aprendizado. Fica com Deus.